Graças a paz, irmãos. Te convido a dar sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o texto que nós vamos estudar de forma indutiva é Mateus 5, de 17 a 20. Então, Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Eu te convido à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, de 17 a 20. Eu te convido a orarmos ao nosso Deus neste momento e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos perdão dos nossos pecados, a iluminação do Espírito, ó Deus, a direção do Espírito Santo para interpretar, para entender, para aplicar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira parte, então, são as observações. Primeira pergunta de observação. Jesus estava querendo corrigir uma forma de interpretação equivocada sobre o Messias e sua relação com a lei e os profetas? Então, se nós observarmos o verso 17, Jesus começa de forma negativa. Ele começa falando assim, ó, não penseis. Então, a resposta é sim. Jesus ele estava querendo corrigir uma interpretação equivocada que ensinava que quando o Messias viesse, ele iria revogar ou abolir o Antigo Testamento, né? A lei, os profetas. Jesus já começa falando, não penseis dessa forma. Essa forma de pensamento está errada. Eu não vim para revogar a lei, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Outra questão, em relação à lei e aos profetas, Jesus veio para qual finalidade? Está aí no verso 17 também. Então, em relação à lei e aos profetas, Jesus veio com qual finalidade? Verso 17, com a finalidade de cumprir. Então, cumprir a lei, cumprir os profetas. Terceira questão, o uso das palavras lei e profetas era uma forma de se referir a todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus faz esse uso dessas duas palavras, né? Lei e profetas, ele estava querendo dizer todo o Antigo Testamento. Então, todos os livros do Antigo Testamento estão resumidos aí nessas duas palavras, lei e profetas? Resposta, sim. Então, Jesus ele estava se referindo ao Antigo Testamento. É como se nós lêssemos assim, não penseis que vim revogar o Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tá? Outra questão de observação, qual argumento Jesus usa para valorizar o Antigo Testamento? Então, nesses versículos, Jesus usa um argumento que dá valor, ele valoriza, dá um peso ao Antigo Testamento. A pergunta é essa, qual é esse argumento que Jesus usa para valorizar o Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas? Está aí no verso 18. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? Então aqui Jesus fala assim que nem mesmo os menores sinais ou letras do Antigo Testamento, um i ou um tio, seriam desconsiderados. Jesus não veio para desconsiderar o Antigo Testamento, ele veio para cumprir o Antigo Testamento, incluindo os menores detalhes do Antigo Testamento, um i ou um tio. É uma comparação que ele faz para dar esse destaque, para mostrar que ele não veio para mudar nada do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio para cumprir tudo, incluindo i, incluindo tio da letra do Antigo Testamento. Seguindo aqui nas observações, quando o texto do Antigo Testamento passará? Então aqui Jesus fala que a lei e os profetas não passariam até um determinado momento, mas ele tem uma expressão que demonstra que depois de um determinado momento, o Antigo Testamento, num certo sentido, ele passa. Está aí no verso 18, né?
No verso 18 é o que nós lemos, né? Ele fala, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Ou seja, depois que o céu e a terra passarem, né? Esse é o marco histórico ou temporal, né? E ele continua, ó, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, até o cumprimento total, o Antigo Testamento ele não deixa de existir, ou ele não passa. Tá? Mas depois que tudo se cumprir, aí nesse sentido ele passa. Não é que ele deixa de ter valor, é porque ele se cumpriu. Ele foi. Ele chegou à sua finalidade, né? Ele se exauriu. Então, é como se o Antigo Testamento ele existe para uma finalidade. Quando essa finalidade, 100% dela, for atingida, aí a história passa para um outro nível, né? Para um outro capítulo. Então, nesse sentido, haverá esse passamento, né? É um detalhe aqui do texto. Continuando, enquanto isso, qual é a punição para enquanto isso o quê? Enquanto o céu e a terra não passaram, enquanto nem todas as coisas se cumpriram, enquanto isso, qual é a punição para os que violam e ensinam os mandamentos bíblicos de forma corrompida? Né? Qual é a punição para os que desrespeitam o Antigo Testamento, os mandamentos bíblicos, e ensinam outras pessoas esses erros? Qual que é a punição? Verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Então a punição será considerado mínimo no reino dos céus. Né? E aqui quando fala destes mandamentos, inclui o Antigo Testamento e os mandamentos do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte não é uma novidade. O Sermão do Monte são os mandamentos do Antigo Testamento, mas devidamente interpretados por Jesus. Né? Devidamente interpretados por Jesus, ou seja, de forma correta. É a interpretação da palavra de Deus de forma correta. Tá? Seguindo, qual é a recompensa para os que observam e ensinam os mandamentos bíblicos sem violação de sua mensagem? A punição nós vimos que é ser considerado mínimo por Deus no reino dos céus. E qual é a recompensa para as pessoas que observam os mandamentos, não deturpam os mandamentos, nem um i e nem um tio, e ensinam outras pessoas de forma correta, de forma fiel? Qual que é a recompensa para essas pessoas? Verso 20. Porque, vamos ler o verso 19, a parte final, e o verso 20. A parte final do verso 19. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Né? Porque será considerado grande no reino dos céus. Então é a parte final do verso 19. Qual que é a recompensa? Será considerado grande no reino dos céus. Essa é a recompensa para os que observam corretamente e ensinam outras pessoas de forma fiel. Seguindo, essa recompensa, essa grande recompensa nos céus, essa recompensa ela decorre da exigência que Jesus faz de justiça verdadeira, e não apenas justiça formal e exterior, como a justiça praticada pelos fariseus. Então, a recompensa é grande, porque a exigência é alta. É nesse sentido, né? Então Jesus está falando que ele exige dos seus discípulos muito mais do que é exigido dos fariseus. É uma justiça profunda, uma justiça radical, algo do coração. Né? Está aí no verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Né? Então aqui Jesus ele requer uma exigência, uma obediência profunda, sincera, de coração, e não uma desconsideração dos mandamentos para compatibilizá-los com os interesses pessoais e do mundo. Então, o que os fariseus e escribas na época de Jesus faziam era isso. Eles tinham uma interpretação do Antigo Testamento, ou seja, da lei e dos profetas, uma interpretação que facilitava a vida deles naquele mundo pecador. Então, eles
criavam muitas exceções aos mandamentos de Deus, né, para não ter que cumprir aqueles mandamentos, para não ferir interesses pessoais, interesses econômicos, por exemplo. E Jesus está falando que no reino dos céus a recompensa é grande, mas a exigência também. Porque a justiça dos discípulos de Jesus ela tem que ser bem maior do que a dos escribas e fariseus. Agora vamos para a segunda parte do estudo, que é a interpretação. Nós observamos, agora vamos buscar o significado desse texto, Mateus 5, de 17 a 20. Algumas questões para nos ajudar. Jesus estava corrigindo um possível erro de achar que o Messias revogaria os mandamentos de Deus? Nós podemos interpretar assim? Então aqui nesse texto Jesus está corrigindo um possível erro que as pessoas tinham de achar que quando o Messias, o ungido, surgisse, ele mudaria as normas, ele mudaria as leis. Então Jesus fala, não pensem dessa forma. Eu sou o Messias e eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Né? Então a resposta é sim, Jesus estava corrigindo mesmo esse possível erro. Outra questão, Jesus não veio para revogar ou abolir, mas para cumprir. Pois todo o Antigo Testamento, incluindo lei e profetas, apontava para Cristo. Esse ponto aqui é o ponto mais importante do nosso estudo. Então, qual é o significado mesmo dessa passagem? Jesus está falando de quê? Quando ele fala, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Né? Não vim para revogar a lei e os profetas. O que é isso? Jesus está falando que a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, eles apontavam para ele, para Jesus Cristo. Eles prometiam o Messias, o ungido, a vinda do ungido, do Filho de Deus na terra. Né? Então tem muitas promessas na lei e nas profecias com relação a essa vinda do Messias, do ungido, do Emanuel, do Filho de Deus, do Filho do homem. Né? Então quando Jesus se encarna, quando o Filho de Deus se encarna e vem para a terra, o Messias vem para a terra, então é nesse sentido que Jesus está falando, eu vim para cumprir. Então, nesse sentido, ele é o cumprimento de toda a lei de Deus, a lei cerimonial, a lei moral, a lei política. Né? Então, nesse sentido, a lei e os profetas, eles não passaram, porque Jesus corporificou, Jesus consolidou a lei e os profetas. Ou seja, na pessoa de Jesus, a lei e os profetas continuam vigentes, ou produzindo efeito na pessoa dele. Né? Na pessoa dele houve o cumprimento. Enquanto ele está cumprindo o plano de Deus, a lei e os profetas, né, tem valor, tem validade. É nesse sentido. Tá? Então ele não veio para mudar, ele veio para cumprir. E nesse sentido ele vem para corrigir os entendimentos errados que as pessoas tinham da lei. Então, quando parece que Jesus mudou a lei do Antigo Testamento, não é que ele mudou a lei, ele corrigiu a interpretação que os fariseus e escribas faziam. Não, aquela interpretação estava errada. Deus nunca falou aquilo, nunca foi a vontade de Deus aquele entendimento. Então, ele vem para corrigir. Né? E no final do capítulo 5, nós vamos ver que ele vai dar alguns exemplos disso, quando ele fala do homicídio, do adultério, dos votos, né? Das promessas, fala da vingança, do amor ao próximo. É como se fosse não é uma releitura, é uma correção. Jesus está corrigindo a forma com que as pessoas estavam entendendo o Antigo Testamento. Então, nesse sentido, ele não mudou o Antigo Testamento, ele cumpriu perfeitamente a lei e os profetas. Seguindo aqui, ó, a sua vinda cumpriu o que o Antigo Testamento apontava? Sim, nós já falamos isso. Então, a vinda de Jesus cumpriu o que o Antigo Testamento apontava. Então, por exemplo, se a gente vê lá no proto-evangelho de Gênesis 3,15, lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu que ele colocaria inimizade entre a mulher e os descendentes da serpente. Né? E o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, quando Jesus fala o descendente da mulher, ali já era uma promessa da vinda do Messias, da vinda de Jesus, do Filho de Deus. Jesus é o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, toda a história do Antigo Testamento mostra como que Deus cumpriu essa promessa de trazer o descendente da mulher, né? O Filho de Deus que iria derrotar o diabo. Tá? Então, Jesus ele cumpre perfeitamente o Antigo Testamento. Seguindo, portanto, seria loucura não dar ouvidos aos seus mandamentos.
Então, se Jesus cumpre o Antigo Testamento, a lei e os profetas, não seria um absurdo desprezar os ensinamentos de Jesus? Né? Por isso o risco de ser considerado mínimo no reino dos céus. Por isso que ele fala, aquele que despreza o que eu estou ensinando. Além disso, ainda ensina outras pessoas heresias, essa pessoa ela vai ser considerada pequena, mínima no reino de Deus, no reino dos céus. Né? Outro ponto aqui, ó, fica claro nesse texto que o método de Jesus é mais desafiador e mais exigente. E também mais recompensador que os outros sistemas legais vigentes. Então, na época que Jesus veio, qual que era o sistema legal vigente? O modo de interpretar o Antigo Testamento era o modo dos escribas e fariseus. Então, o que predominava era essa forma de interpretação, esse método hermenêutico, né, dos escribas e fariseus. O método que Jesus traz, ele é bem mais desafiador e bem mais exigente, porque ele envolve o coração. Jesus fala, né, que a justiça dos discípulos dele deveria superar em muito a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque a justiça que Jesus exige é uma justiça autêntica, algo espiritual, algo do coração, né, da alma, que envolve os pensamentos, a motivação das coisas. Não é apenas um sistema externo, exterior, né, de, por exemplo, cuidar lavar os pratos, né, e não cuidar da impureza que está dentro da pessoa. Não, Deus ele vê o coração das pessoas, a motivação. Então, nesse sentido, é bem mais desafiador, bem mais exigente. Né? O que Deus exige dos discípulos, dos cristãos, no entanto, é mais recompensador. Porque aquele que cumpre será considerado grande no reino dos céus. Será considerado grande no reino dos céus, está aí no verso 19. Tá? Seguindo aqui, em síntese, Jesus ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então aqui uma afirmação. Em síntese, Jesus ele pessoalmente é o cumprimento do Antigo Testamento. E os seus ensinos são a correta interpretação do Antigo Testamento. Quem obedecer e ensinar será recompensado. Quem violar e ensinar será punido. Está correta essa suma, esse resumo está correto? Essa síntese está correta? Isso é o resumo desse texto. Então, assim, em 3 linhas, como nós podemos resumir Mateus 5, de 17 a 20. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E os seus ensinos são a correta interpretação do Antigo Testamento. Quem obedecer e ensinar será recompensado. Quem violar os seus mandamentos e ensinar errado às pessoas será punido. Está correto? Sim. Nós acreditamos que aqui é uma forma de resumir, de interpretar esse texto. Né? É isso que esse texto está falando. Né? Seguindo, podemos ir para a parte final, que é a parte da aplicação. Observamos, interpretamos, agora nós podemos fazer algumas aplicações. Né? O que esse texto nos ensina hoje? Você sabe que as leis sobre homicídio, adultério, juramentos, votos, vingança e do amor ao próximo não foram revogadas por Jesus? Então, como eu já disse, Jesus vai tratar desses pontos no final do capítulo 5, mostrando que o Antigo Testamento falava sobre esses temas e que eles não foram revogados. Jesus não revogou o que o Antigo Testamento fala sobre isso. Homicídio, adultério, juramento, voto, vingança, a obrigação, a lei do amor ao próximo. Jesus não mudou isso. Ele cumpriu. E os discípulos têm que cumprir esses aspectos da lei, dos profetas também. Outro ponto para a nossa reflexão prática. Qual mandamento da Bíblia as pessoas têm mais dificuldade para obedecer e ensinar? Faça uma reflexão, pense. Dos mandamentos do Antigo Testamento, da Bíblia de um modo geral, os mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos, quais são aqueles que as pessoas hoje em dia têm mais dificuldade para obedecer e para ensinar os outros? Como se eles tivessem sido revogados. Mas não foram. Né? Mas quais seriam ou quais são esses mandamentos que as pessoas têm dificuldade de obedecer? Eu pus alguns exemplos aqui para a gente pensar. O mandamento do amor ao próximo.
Tem situações que às vezes as pessoas pensam que esse mandamento foi revogado, né? O dever de amar o próximo, incluindo na definição de próximo, o inimigo. Então Jesus traz essa interpretação aqui no Sermão do Monte. Nós vamos estudar isso, se Deus quiser, na próxima semana. Quando fala amar o próximo inclui o seu inimigo. Amar até o seu inimigo, não só o seu amigo. Questões de cobiça, né? A lei lá nos 10 mandamentos condena a cobiça, a cobiçar o que é do outro, né? E às vezes os valores do mundo hoje querem levar os cristãos muito nessa linha, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Incentivar as pessoas sempre buscar riqueza, riqueza, riqueza. É outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó, os mandamentos que são relacionados ao sexo, né? Enfrenta dificuldade, questão o liberalismo nessa área, né? E com relação ao dinheiro também. Então, os mandamentos relacionados ao dinheiro, às vezes, enfrentam uma certa restrição, uma dificuldade no cumprimento, com relação, por exemplo, ao dízimo. Né? Muitas pessoas fazem um esforço hermenêutico muito grande para provar que o dízimo não é mais exigido, não é aplicado no Novo Testamento. Né? Por que será esse esforço tão grande com relação a esse aspecto, que é o aspecto do dinheiro, do aspecto material, né? Parece que a pessoa tem vontade de provar que realmente esse mandamento foi revogado, que isso não se aplica mais. Outro exemplo, ó, o dever de respeitar as autoridades, né? É um bom exemplo também. A Bíblia exige que os cristãos respeitem todas as autoridades. Todas as autoridades, porque todas são colocadas por Jesus Cristo. Todas as autoridades, sendo cristãs ou não, devem ser respeitadas pelos cristãos. Não tem muita gente que às vezes tinha vontade de conseguir provar que isso foi revogado, que Jesus revogou isso. Jesus revogou o dízimo. Jesus revogou o dever de respeitar as autoridades. Devemos respeitar apenas aquelas que são cristãs. Isso está errado, não é assim, não foi mudado. Jesus não aboliu. Isso continua vigente, exigível, né? Questões relacionadas ao sexo, ao dinheiro, amor ao próximo, cobiça, e tem outros temas. São só alguns exemplos aqui para a nossa aplicação. Tá? Irmãos, então nós concluímos essa parte, chegamos ao fim. Eu agradeço a você que tem nos acompanhado nessa série de estudos indutivos do Evangelho segundo Mateus. Sempre lembrando que você pode usar o material em PDF que está aí na descrição do vídeo. Esses estudos são aplicados para pequenos grupos, PGs, né? Também podem ser aplicados para cultos familiares, cultos domésticos, alguns estudos bíblicos. Fique à vontade para usar o material, pode fazer complementos nesse material também. E nós oramos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade, que Deus continue te abençoando, te dando interesse no estudo da palavra de Deus.